Os times estão no gramado, né? Foi legal a gente ver ali o Verrete com o filhinho, né? Os dois entraram no gramado, fizeram o mesmo ritual. Entra com o pé direito, faz ali o sinal da cruz. O Vasco da Gama está em campo. O Fortaleza também já está no gramado de São Januário. Você escutou aquela trilha que vem embalando os jogos do Brasileirão Betano 2025. E vamos nessa para mais um jogo, para mais um grande momento do Brasileirão. A rodada começou com vitória do Ceará. O Ceará conseguiu empurrar ainda mais o Sport para a lanterna do campeonato. O Ceará é o quinto colocado na competição, venceu agora há pouco o Sport por 2-0. Teremos agora o segundo jogo dessa nona rodada, o confronto entre Vasco e Fortaleza. Tá no detalhe o técnico Fernando Diniz, vem para fazer o seu primeiro jogo no Brasileirão. Vamos ao hino nacional brasileiro. Nacional brasileiro, vamos confirmar as escalações, equipes espalhadas já em São Januário, com 2 horas de pré-jogo, no clima do nosso Brasileirão aqui na Cazé TV. O Brasileirão é único, hein? O Brasileirão na Cazé TV é único. Vamos então, antes das escalações, a arbitragem para o jogo de hoje, os dois times perfilados no gramado de São Januário, a garotada já vai deixando o campo. E aí, né, uma mensagem importante, né? O Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, o recado sendo trazido pelos jogadores no gramado de São Januário. Anderson Daronco é o árbitro do jogo, Rafael da Silva Alves e Thiago Augusto Diel são os assistentes, Márcio Henrique de Góes é o árbitro de vídeo. Na cabine de vídeo também temos o irmão Brumel Vani como o segundo árbitro de vídeo. O Bruno Pereira Vasconcelos é o quarto árbitro que estará no gramado para a partida de hoje. Aí você tem então a arbitragem, a cabine do vídeo, que tem uma ótima noite. Todos eles que estão envolvidos na arbitragem. Fernando Diniz, pela primeira vez no Brasileirão, na Série A, comandando a equipe do Vasco da Gama. Manda a campo o Léo Jardim, perdão, com a número 1. Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton na linha de defesa. Hugo Moura e Tietê são os dois volantes do time do Vasco, com o Felipe Coutinho tendo aquele trabalho, aquela responsabilidade de armar a equipe Cruz Maltina nessa noite. Rayan de um lado, Nuno Moreira do outro lado e Verrete no comando de ataque. Assim está escalado o Vasco da Gama de Fernando Diniz no 4-3-3. Vamos escutar o bate-papo do Anderson Daronco com os capitães. Os senhores são capitães da equipe de vocês, são responsáveis pela disciplina da equipe de vocês. Somente os senhores, ok? Tá, okay. Bom trabalho. Bom trabalho, bom trabalho. Fechou aí. Deu papo ali para os capitães, o técnico, o árbitro Anderson Daronco. Agora sim o Voivoda, o Fortaleza que vem escalado pelo Voivoda com o João Ricardo pro gol. Mancuso, Kusevich, Manchi, Gaston Ávila na linha de defesa, com 3 estrangeiros nessa linha defensiva. Matheus Rosseto e Lucas Sacha, os dois volantes. Trabalho de armação com o Pochettino, de um lado o Pikachu, do outro lado o Breno Lopes. E lá no ataque, Juan Martín Lucero, El Gato Lucero. Assim vem, nesse 4-2-3-1, o Fortaleza de Juan Pablo Voivoda. Praticamente tudo pronto para a bola rolar aqui na Cazé TV no YouTube. Deixa o seu like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação. Vamos embora juntos para mais uma grande noite de Brasileirão. Se tem Brasileirão, tem transmissão ao vivo na Cazé TV. Vamos embora!
Fizeram ali aquela troca de lado, Vasco e Fortaleza. Com essa imagem maravilhosa de São Januário, gramado muito bom, hein? Daqui a pouquinho a gente vai pegar também o panorama do nosso Robert, está atrás do gol que será defendido pelo Léo Jardim nesse primeiro tempo. Acompanhando as informações do Vasco, João Barreto, as informações do Fortaleza, Dai Natali, toda a cabine de transmissão ao lado da Ju Cabral, do Casimiro Miguel. São Januário vai recebendo um público razoável nessa noite de Brasileirão. Saída de bola do Fortaleza. Tudo pronto. Autoriza o árbitro. Bola rolando em São Januário. Vasco e Fortaleza. Nona rodada do Brasileirão, Betano ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. Léo Jardim saiu mal. Olha a chance, João Vitor tá no chão, tá valendo. Lucero de costas tentou o cruzamento para a segunda trave. Bola pro Sacha, que primeiro susto aqui pro time do Vasco, hein? Dominou Mancuso, devolveu para o Sacha, evita a saída, o Fortaleza vem na blitz no começo de jogo. Tomás Pochettino tenta a finta, desarmado, Nuno ajuda, toca atrás o Verrete. Bola nos pés do Piton, que isso? Que começo de jogo é esse? Léo Jardim traído pelo kick da bola. Sacha desarmado pelo Nuno, Verrete dá de primeira nela. Bola chega nos pés do Nuno Moreira. Vem atrás para Hugo Moura, acelera Ryan. Bola tocada para Paulo Henrique. Já vem o Paulo Henrique, devolve para o Ryan, em cima do PH. Bola volta para o Ryan, ele recua a jogada para o Hugo Moura. Que lance foi esse para começar o jogo, hein? Lançamento para o lado esquerdo. Piton. Em recuo, esse daqui é o Luiz Gustavo. Garoto da base do Vasco, devolve a Piton. Verrete na área, vem cavadinha para o Nuno, tocou. Olha a chance, vem chute do Felipe Coutinho, bateu mal, deu rebote. Hugo Moura tenta a finalização com desvio, tem escanteio Vasco. Tá bom ou não tá pro começo de jogo? Tá ótimo, Luiz, tá muito louco, né? Tá muito louco, vambora. 1 minuto, hein? Olha o Jardim, meu Deus do céu. Que loucura foi essa saída, hein? João Vitor, ele foi pro chão, olha o cruzamento fechado, foi pro chão, o Daronco estava muito próximo da jogada, ele falou, olha, não foi nada não, pode seguir o jogo. Daqui a pouquinho eu vou pegar uma palhinha com o Robert, porque foi tudo na frente dele ali. Vamos ver primeiro o escanteio do Vasco, vai para mais uma chance na batida do Lucas Piton. Cobrança com o pé esquerdo do Piton. Vem ele para a bola, para levantar na segunda trave. Felipe Coutinho vem para chegar no rebote. Vem atrás a opção do Nuno. Nuno Moreira, pé direito nela, toca a rasteirinha. Hugo Moura devolveu pro Nuno. Golaço! Golaço do Vasco! Nuno Moreira! Chuta com categoria, bate no jeito, na gaveta, no ângulo oposto. 1 pro Vasco, 0 pro Fortaleza, com menos de 3 minutos do primeiro tempo na tabelinha, com Hugo Moura sem dominar. Ele bate lá do outro lado, tira do goleiro João Ricardo. 1 pro Vasco, 0 pro Fortaleza. Que tapa, hein? Que nojo, que batida do Nuno. 1 pro Vasco, 0 pro Fortaleza, Cazé. Um golaço, Luiz, um golaço do português que chegou muito bem no Vasco, com muita personalidade, assumindo esse protagonismo de fato, fazendo gols importantes, sendo participativo em momentos importantes. Na Copa do Brasil já tinha feito um golaço, pode ser parecido, pegando de chapa, pegando de primeira. Ele tem essa característica, a bola se ofereceu para ele. Me chuta, Portuga, ele chegou e... Ju Cabral, que gol foi esse? O jogo começa a 1000 por hora, Ju! E um jogo tão importante pro Vasco, dentro de casa, diante da sua torcida, né? Importante começar assim. Vasco se aproximando, tocando rápido, tentando atacar o espaço. Um golaço do português. Vem aqui saindo pro jogo Ávila, boa bola, transição rápida do Fortaleza, recuperação do Paulo Henrique. Ô Robert, que loucura, hein? Você tá aí atrás do gol do Léo Jardim, 1-0 Vasco, o jogo começou louco, hein, Robert? Boa noite.
Boa noite, Luizinho, Casimiro, Juca Cabral. É o seguinte, eu tô atrás aqui do lado da estátua do Roberto Dinamite. Eu vi o gol aqui, ó. Tá muito bem acompanhado. Tapa da rede, um golaço. Claro, com certeza. Ó, um golaço do Nuno. Que curva que ele fez, Luizinho. Que jogo espetacular. Vamos ver aqui o Piton chega. Então, eu falei que ele estava atrás do gol à esquerda. Não, você está atrás do gol. Onde foi esse gol? Está no gol onde a bola entrou, Robert. Exatamente. Do outro lado da estátua do Romário. Toda a jogada. É verdade. Exatamente. Um golaço. O Vasco ligadíssimo, né? Teve aqueles 10 segundos do Léo Jardim. Pelo amor de Deus, o torcedor do Vasco não tem paz. Mas que golaço do Nuno Moreira. E você viu ali o Fernando Diniz, técnico de 51 anos de idade de Pato de Minas. Desde o dia 9 de maio. Chegou outro dia. Uma semana, basicamente, comandando a equipe do Vasco, o Fernando Diniz. E o torcedor do Vasco está ligado com a gente. Quer descontos de até 100% dos ingressos e benefícios exclusivos? Faz o quê? Seja um sócio gigante agora mesmo. Tá bom. Deixa eu ver o toque do Lucero. Breno Lopes para trás. Pochettino levantou. Então é o seguinte. Seja um sócio gigante agora mesmo. Acesse sociogigante.com e escolha seu plano. Vai no detalhe para você também o técnico Juan Pablo Vojvoda. 50 anos de idade. Desde maio de 2021, comandante do Fortaleza. Atrás apenas do Abel Ferreira, entre os trabalhos mais longevos na Série A do futebol brasileiro. Bola com Luiz Gustavo. Faz o passe à frente de primeira, Danilo Nuno. Vem o Tietê, deixa a bola correr. Chega aqui para o Paulo Henrique. Aí o Tietê. Trabalha bem com os dois pés. O Tietê preferiu o toque mais atrás com o João Vitor. Boa atravessada de bola com o Luiz Gustavo. Aí vencendo a primeira sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco. O toque para o Nuno Moreira. O passe do Piton foi muito forte, inteiro na bola, o Kusevich. A gente fala muito da mudança do Diniz em relação à saída de bola, mas tem outras mudanças, né? O Coutinho antigamente baixava porque não recebia a bola, agora baixa com a ideia de dar qualidade nessa saída ao lado do Tietê. Nuno Moreira e o Ryan têm mais liberdade para flutuar no entre linhas, na frente desse trio de Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. Enfim, é um Vasco completamente diferente, agora requer tempo para assimilar bem as ideias. Diga, João! Só para trazer um negócio para o Ju Cabral ficar de olho também. O Diniz está falando o tempo inteiro com o Paulo Henrique. Ele apontou para o Tietê e fez com a mão, assim. Eu não consegui entender, mas eu imaginei que fosse algo de troca. Então é algo que já está acostumado o Tietê ser versátil assim. O Diniz está falando exatamente com ele. E já fez, né, várias vezes a função de lateral direito, inclusive o Tietê. Quarto gol na temporada de Nuno. Em cruzamento para a grande área. Kusevich faz o corte de cabeça. O rebote é do Tietê. Ele já dá o tapa para a lateral. O Paulo Henrique está por dentro. Vem Paulo Henrique. Domina. Dá uma balançada. Ele é driblador. Devolve para o Tietê. O passe é ruim. Sai para o jogo o Rosseto. Tenta antecipação. Luiz Gustavo brigou e fez a falta o Juan Martín Lucero. E o que o Diniz quer, eu acho que é justamente essa dobradinha ali daquele lado, né? E ter essa superioridade numérica que é o que caracteriza o trabalho dele. Vai, Natália. Só uma informação aqui que aconteceu durante o gol do Vasco. Aconteceu o tradicional banho de cerveja, só que uma das cervejas caiu no Brits, que está aqui sentado fora do campo. Começou o início de uma confusão, porque ele se molhou bastante, mas o Daverson interviu, o Brits trocou a camisa e está tudo certo. Faz parte, né? Uma tradição, especialmente no futebol carioca, né? O que voa de cerveja a cada gol, o final de jogo. Loucura. Não tá nem precisando de gol ultimamente. Lateral, os caras já estão jogando cerveja pro alto. Em lançamento para a ponta direita, Paulo Henrique dominou bonito, cruzamento para o Verratti. Antes dele faz o corte à zaga, subiu o Ryan, sobrou, Verratti fez aparelho, Coutinho não consegue dominar e sai em tiro de meta. Lá no alto, Gustavo Mancha tirou da cabeça do Verratti. Zagueiro de 1,90 m. Luizinho. Nossa, que corte, hein, Robert? Um negócio milimétrico. Exatamente. E o Fortaleza bem assustado, hein? Fortaleza tomou um susto e ainda não sabe o que faz em campo. O Vasco está bem ligado, muito confiante. E foi por pouco que essa bola não tem entrado aqui. E a gente está revendo o golaço do Nuno. Meteu curva nela,
foi ali, ó, na junção da trave com a rede, no cantinho. Chutaço, hein? Que gol fez o Nuno Moreira. E agora a gente está vendo atendimento aqui aos jogadores do Fortaleza. Ficou parado ali brevemente. O Diniz, quando pode, a gente vê na imagem, reúne a rapaziada para trocar uma ideia. Afinal de contas, ele acabou de chegar. Luiz. Fala, João. Agora eu consegui pescar aqui. Eu vi ele falando com o Coutinho. Ele falou, não fica esperando a bola, não fica esperando a bola, já pisa na área. É ritmo, é ritmo. Teve a chance o Felipe Coutinho de fazer o segundo. De cabeça, Ávila. Arremesso. O juizão vai pegar a bola no chão. Fica a linha em definição. O arremesso lateral da equipe do Fortaleza. E assim, legal também, Luiz, ver ali a comemoração do gol do Vasco, né? O time vibrando muito, se abraçando, comemorando, extravasando mesmo. O momento é tenso. E, cara, os jogadores estão lidando com essa pressão, né? Bom ver eles ali nesse momento também celebrando, jogando para fora e fazendo esse gol que é muito importante para o Vasco. Faltava isso, né? Essa mudança de postura também. O torcedor cobrava muito isso. Bola recuperada pelo Fortaleza no campo de ataque. Lucas Sacha recuando com o Benjamin Kusevich. A gente fala, né? O Brasileirão na Cazé TV é desse jeito. Se tem gol, tem odd atualizada pra gente conferir junto com o Sportingbet, hein? Pablo Verrete marcar a qualquer momento. A odd agora vai a 2,95. Deixa eu ver o tapa pro Pikachu. Então aproveite agora, QR Code na tela junto com o Sportingbet para sair um gol do Verrete, 2,95. Normalmente quando sai gol do Vasco tem gol do Verrete. O Mancha já tirou um ali, né? Cortou no limite para a cabeçada. O Verrete fez o movimento da cabeçada, cabeceou o vento. Tá esperando o quê? Faz um Sportingbet aí. Aí o Gustavo Mancha. Toque de lado com o Kusevich. Tem lançamento pro Pikachu de cabeça. Sobe e corta Piton. Domina o lateral, tenta o passe mais adiante. Erra a bola o Piton. Também não consegue acertar o passe o Matheus Rosseto. Hugo Moura chuta em cima da marcação e ganha o arremesso lateral para o Vasco. O Vasco atento, né? O Fortaleza muitas vezes tentando essa bola direta no alto. O Vasco ganhando primeira e segunda bola. Bem atento nesse início de jogo. O Vasco vai segurando a bola ali junto à linha lateral. Ganha mais um arremesso. O Cachu ficou na bronca. E você ligado em todo o Brasil. Vambora conosco, hein? É a Cazé TV com as emoções do Brasileirão Betano 2025. Mancha fazendo recuo. Sempre fala pra galera que tá com a gente. Não é pra se inscrever, pra deixar o like, pra pegar o link e chamar todo mundo. Tudo isso não custa nada, hein? E aqui o erro no domínio do Hugo Moura. Vem passe pro Pikachu. Chegou o Pikachu, levantou no cero. De cabeça pra trás, João Vitor. Escanteio pro Leão. Tentando mais uma espetada ao Fortaleza no jogo. Cruzamento do Pikachu. Um pouquinho alto essa bola, um pouquinho atrás do Juan Martín Lucero. É levantamento para a área. Vem o cruzamento na marca do pênalti. João Vitor faz o corte. Chega Sacha. Domina no peito, toca para o Pochettino para tentar levantar, a bola não ganha altura, tá ali o Nuno para fazer o primeiro corte, o passe vem na direção do Felipe Coutinho, Pochettino no peito, na frente, volta para o Piton fazer o corte, dessa vez despachou, deu um chutão pro alto, Lucas Piton. Em recuo, Verrete sai atrás, briga com ele o Gustavo Mancha. Ela ficou com Fortaleza, tá aí Tomás Pochettino. Pro lançamento, a condição é boa. Lucero tá na área, dominou, levantou a cabeça, cruzamento pra fora! Que chance perde o Fortaleza! Inacreditável! Eros Mancuso entrou cara a cara. O cruzamento veio forte, mas veio na boa. Mancuso já tava sem goleiro, ele mandou pra fora! E que jogo, né? Se o Vasco faz gol lá, o Fortaleza tenta pressionar. Quando tem a bola, tenta ser agressivo, atacar a profundidade, tem qualidade para fazer isso e precisa ter muita atenção o Vasco. É característico do Mancuso muitas vezes pisar na área para buscar a finalização.
Olha o passe do Luiz Gustavo. Bandeira deu posição de impedimento do Verratti. Quando é um lance flagrante, uma posição muito destacada, a orientação é não esperar. A imagem estava mais fechadinha aqui. Aparentemente foi essa a leitura do Rafael da Silva Alves. Aí o Tomás Pochettino, lançamento pro Pikachu, sai do gol, o Léo Jardim para ficar com ela. E não tinha impedimento não, hein? Tava valendo. Agora, se o Vasco deixar essa bola toda hora descoberta, se não pressionar o cara da bola, vai sofrer muito, porque o Fortaleza é um time que gosta de atacar a profundidade e tem jogadores com características e com velocidade para fazer isso muito bem. O Vasco que vai sofrendo um pouco em relação a isso, precisa ter um pouco mais de atenção e o Fortaleza parece que aos poucos vai se encontrando na partida. Aí o Vojvoda, intenso, Juan Pablo Vojvoda, argentino de General Baldissera. O Juan Pablo Vojvoda em lançamento para Lucas Piton. Tem a dobradinha com o Nuno, veio o cruzamento para a segunda trave, Ryan passa por ele. O Ryan veio se metendo na grande área, esperando o cruzamento. Que isso, essa bola ficou presa aqui na bandeirinha de escanteio. E o passe do Ávila foi uma loucura. Matheus Josseto. Ávila é um jogo de... chutou o balde nesse passe, hein? É um jogo de grandes emoções, né? Que loucura esse chute pro meio do campo, mas foi um bonito passe. E no próximo sábado, 4h30 da tarde, tem clássico aqui na Cazé TV. Tem Fluminense e Vasco. O reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense. Um clássico que já decidiu o Campeonato Brasileiro. Um Fluminense com o Renato Gaúcho que também tenta se encontrar na temporada. Dois grandes goleiros, Fábio de um lado, Léo Jardim do outro. Vamos ver o ataque agora do Fortaleza. A condição é boa do Pikachu. Dominou, Pikachu tentou encostar para quem vinha de trás. Dois grandes centroavantes, né? O Cano está se recuperando de lesão, mas tem o Verratti. O Fluminense ainda busca a sua opção no ataque. Tem o John Arias, que é um grande craque. Tem o Felipe Coutinho. Cara, é muito jogador bom, hein? É muito jogador bom. E no sábado estaremos? Como é que não estaremos? Estaremos lá. Fluminense e Vasco, sábado às 4h30 da tarde. Tem que pagar alguma coisa. Não, é de graça. Aqui no YouTube? É de graça no YouTube, na Cazé TV. O nosso Brasileirão é único na Cazé TV. Vai ser demais, hein? Prepare-se, prepare-se. Lembrando que os times têm Copa do Brasil no meio de semana. O Vasco tentando a sua vaga. Está numa situação que não é tão confortável assim, porque empatou com o Operário, beleza, vai jogar em casa para tentar a sua classificação. Empate em 1-1 fora de casa. Fortaleza a mesma coisa. Empatou fora de casa 1-1 com o Retrô, vai receber o Retrô nesse meio de semana para tentar consolidar a sua vaga para a sequência da Copa do Brasil. Mesmo cenário para as duas equipes. João Vitor. Bola para o Léo Jardim. No alto. Chega a Ávila. Domínio do Nuno. Tá sozinho. Toca para o Felipe Coutinho. Pela primeira vez ele recebe essa bola no meio de campo. Já dá o tapa para a subida do Piton. O Verratti fez ali a movimentação, né? Fez o facão Verratti. Preferiu cadenciar o ataque. O Vasco da Gama. Bola nos pés do camisa 11, Felipe Coutinho. Esse aqui é o Tietê. Volta para o Coutinho. Piton, como falou a Ju Cabral, muito se destaca o crescimento do Paulo Henrique Ganso depois da chegada do Fernando Diniz. Espera-se que no Vasco ele possa fazer o mesmo pelo camisa 11, Felipe Coutinho. E aí o Mancuso, ele ameaçou dar aquela reclamada, o Coutinho veio, ofereceu-lhe a mão e os dois se resolveram. Uma trombada ali de jogo. O Coutinho não é o cara da confusão, né? Então acho que foi sem querer ali. O Coutinho acho que pediu desculpa e levantou o companheiro de profissão. Acho que chegou para essa rodada com o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, né? Somente 7 gols marcados, junto com um monte de time, né? Com o Santos, com o Juventude, com o Grêmio, com o Bahia. Mas os 8 jogos anteriores, só em 4 o Vasco tinha marcado. Evitou a saída, botou na frente, Ryan invadiu, jogadaça, rolou pro Coutinho. Gol!
Anulado. O gol tá anulado. Não, Vamos goleiro. esperar. Não deu para entender porque o Rayan veio fazendo a jogada. Subiu a bandeira? Será que deu falta? Bandeirinha levantou o instrumento. Não adianta porque... Acho que o que o Bandeirinha marcou foi a saída de bola. Lá na frente, né? Na lateral. Tanto que os jogadores do Fortaleza estão indo para bater o lateral. Vamos ver aqui de novo, ó. Rayan, ele tem um toque no braço, beleza. Na bola... É que a bola saiu. Não dá para afirmar categoricamente que a bola saiu. O elemento, o ser humano com a melhor leitura, né? A melhor linha de observação para ver se essa bola saiu ou não era o Bandeira. E deu lateral. E deu lateral do lado de lá. Então o gol tá anulado. Vem o Ávila. Vem o Fortaleza. Ávila fintou, carregou. Por dentro ele traz a jogada. Toca mais atrás. A subida é do Mancuso para levantar na grande área. Bate no Coutinho. Então quem pegou a saída da bola foi o Thiago Augusto Diel, que corre lá pelo outro lado. Porque ele tem a visão paralela da jogada. Ele tá em cima da linha. Vem Felipe Coutinho. O toque na condição legal pro Verratti. Verratti. Nuno já pediu, vem bola para ele, Nuno domina, vem para a jogada pessoal. Desarmado pelo Sacha, que ganha arremesso lateral. Olha assim, então, vendo o replay, né, talvez o mais correto a se marcar seria a mão do Rayan, que foi antes da bola sair, né? O toque de mão, eu não sei se o árbitro viu. De qualquer maneira, vou repetir aqui. A gente não tem aqui uma imagem que seja conclusiva. A imagem que a gente viu sugestiona que a bola possa ter saído. Quem teve o melhor ângulo para determinar é o Bandeira. Luizinho. Diga, Robert. Eu achei que o VAR poderia interferir nisso aí, né? Porque seguiu o lance, saiu o gol. O VAR tinha que estar na sala já verificando. O juiz deu sequência no lateral. O VAR não viu, Rob. Sem o VAR analisar. Porque foi muito rápido. Pois é. Ele foi na do Bandeira. Pochettino. Já é mais um elemento daqui a pouquinho, gente. Logo depois do jogo, você já sabe, né? É tempo de bola. Vamos debater bastante as polêmicas, o resultado, analisar essa rodada, a confusão que virou também o futebol brasileiro, né? Vamos ver a chegada do Fortaleza. Breno Lopes. Bola com Lucas Sacha. Mas novamente, só para deixar claro, Luiz, vai você. Lucero tentou a jogada. Toca de cabeça o Rayan. E aí vem o Tietê. O Fortaleza tá aberto. Passe pro Nuno Moreira. Condição legal. Vem Nuno. Dominou. Verratti na área. Nuno Moreira levantou para quem vem de trás. Fez o corte Matheus Rossetto. Só para deixar claro que a gente tem tesão em polêmica de arbitragem, né? Para mim não é um lance polêmico que bate na mão do Rayan. Então assim, saiu, não saiu, a bola bate na mão. Se vai pro VAR, o gol seria anulado de qualquer forma. Tá na bola Tomás Pochettino. Dominando o Iago Pikachu. Vem pro recuo. Esse é o Sacha. Sacha dá no Rossetto. Vem de mansinho o Fortaleza. Breno Lopes botou na frente e cruzou para trás. A bola passa por todo mundo. Mancuso e Nuno, melhor pro Nuno. Arremesso lateral pro Leão. O Leão vem para cima. Inclusive ficando exposto em alguns momentos aqui o time do Fortaleza. Jogo bom. Trabalhando a bola, Iago Pikachu devolve atrás. Sacha, esse é Matheus Rossetto. Tá pedindo uma linha de passe, falando: sobe, Mancha, sobe, Mancha. Agora o Mancha sobe para tocar no Breno Lopes. Ele contra o Paulo Henrique. Balança Breno Lopes, levanta para a grande área. Faz o corte de cabeça, a defesa Cruz Maltina. Levantamento de novo, João Vitor corta. Aí sobe o Sacha, vem de cabeça a Ávila. Choque forte dos dois, o juiz mandou seguir e agora vai parar o jogo, vai chamar o atendimento. Vou aproveitar para falar para a galera, né, que está ligada com a gente aqui na Cazé TV, para você não desfalcar nunca a torcida do seu time em pleno jogaço. Chegou aquele reforço de peso, Neusaldina Muscular. Se tiver com aquela dorzinha muscular, é Neusaldina Muscular, comprimido revestido, potente contra as dores no corpo e ainda desce fácil. Chega de tijolão, tá? Porque é difícil de engolir. Já basta aquela tensão do jogo, não é não? Então, para você não perder nenhum lance, QR Code está na tela para você ter frete grátis na Neusa Muscular. Afinal de contas, com Neusaldina Muscular é assim. Sentiu? Segue o jogo. Tivemos um choque forte agora da galera. Diga, Day Natália.
João aqui, só para trazer o detalhe aqui do gol, impressionante a moral que o Coutinho tem com o elenco, né? Todo mundo levantou e saiu correndo, foi dar um abraço nele, lógico, quando o gol não valeu, ficaram muito tristes, mas muito por ter sido ele que fez o gol. Outra coisa, o Diniz está o tempo inteiro falando com o Ryan, talvez seja o principal alvo ali das dicas que o Diniz está dando. O que ele está pedindo principalmente é o posicionamento. Quando o Vasco não tem a bola, ele está querendo que o Ryan marque de uma outra forma. Eu vi que saiu um cartãozinho amarelo também ali para o membro da comissão técnica do Fortaleza. Daqui a pouquinho a Day Natália pode confirmar para a gente para quem foi. Posso falar? Pode, claro, Day. Claro, boa. Luiz, o auxiliar Gaston, ele levou amarelo por reclamação aqui, por conta desse lance. A comissão técnica do Fortaleza está bastante inflamada por conta ainda do gol anulado. E aí o Daronco estava perto da reclamação, acabou dando amarelo. E aí o Vojvoda, aproveitando o espaço também, ele está tranquilo, né? Ele só está pedindo muito mais rapidez do time. O cartão então para o Gaston Leandro, para o assistente técnico da equipe do Fortaleza. Estava ali sentado, está com aquela carinha de poucos amigos, né? De que se cedeu, tomou um cartãozinho amarelo, deu aquela recolhida. Trabalhando a bola o time do Fortaleza de novo. Repito, Fortaleza inteiro no campo de ataque. Fortaleza, como é costume, ousado em São Januário, em busca da primeira vitória como visitante jogando contra o Vasco. Pikachu. Falta em cima dele. Já tá dando aquela sinalizada, já quer levantar essa bola na grande área, o camisa número 22 do Fortaleza. Sinalizou por ali também o Anderson Daronco. É só no apito. Vem levantamento para a grande área. Preocupado também o Léo Jardim. Vai para a grande área o Ávila, o Kusevich, o Gustavo Mancha. O Lucero tá lá dentro, vem o levantamento. Verrete, faz o corte. O rebote é do Mancha. Bola pro Pikachu. Chegando pro Pochettino. Ele ameaça dar o tapa na frente, apostou corrida, Pochettino limpou e ganhou o escanteio. Quis nem saber. Foi para correria, o Felipe Coutinho jogou o corpo, foi de cabeça, de costas. E tem escanteio, Fortaleza. Jogo é bom em São Januário. Pochettino na bola, levantou, primeira trave. Fez o corte o Ryan. A primeira linha de marcação. Balanço defensivo, esse daqui é o Matheus Rosseto. Aí ficou sim a alternativa de passe e recuo com o João Ricardo. Tá vendo aí o número de finalizações certas do jogo, uma só do Vasco. E essa bola acabou entrando, falta em cima do Tietê. Juiz deu vantagem. Nuno Moreira. E os gritos de Fernando Diniz à beira do campo. Ele vai regendo, né? Ele vai regendo o time do Vasco. Ele vai falando, ele vai xingando, ele fala palavrão, ele chama o jogador. Nuno, bola pro Ryan. Se manda Paulo Henrique, veio para ele, tá aí o PH, tentou um corte, arremesso pro Vasco. E não é uma novidade, a gente tem os pontas do Fernando Diniz do mesmo lado. Agora foi Ryan, com ele estava chegando também o Nuno Moreira, ainda tinha o Paulo Henrique, ainda tinha o Tietê. A tal da superioridade no lado da bola, que tanto eu gosto do Fernando Diniz. Paulo Henrique para levantar, mas pro Verrete. Mancuso chega, toma a dianteira, vai para a finta, mas sai com bola e tudo. O próprio Verrete, o próprio comportamento corporal do Verrete indicava também arremesso lateral para o Fortaleza. A torcida reclamou, ele não reclamou, ele já voltou para marcar. E fez uma falta boa. A comunidade do futebol hoje também está muito sensibilizada, né? E está aqui acompanhando e mandando todas as orações e os sentimentos positivos à família do técnico Mano Menezes, né, que passou por uma tragédia nesse sábado. Infelizmente, né, o genro do Mano Menezes acabou perdendo 2 filhos num acidente de automóvel. Então, hoje tivemos aí um minuto de silêncio, todas as homenagens também da comunidade do futebol à família do técnico Mano Menezes.
Tem arremesso lateral o time do Vasco. Já passamos dos 29 minutos desse primeiro tempo. Tá aí o Luiz Gustavo. Gustavo, né, mais um da base do Vasco. Chegou ao clube aos 15 anos de idade. Nascido em Foz do Iguaçu, veio mais cedo para o Rio de Janeiro junto com a família. E aos 15 anos se tornou já, vamos dizer assim, a promessa da base Cruz Maltina, do Sub-17 titular, gols importantes, enfim. É um zagueiro e o Vasco vai promovendo aí ao time principal, chegando hoje ao 8º jogo no time titular. Ou na equipe principal, melhor dizendo. E amanhã, hein? A partir das 5h30 da tarde tem a grande final da Kings League Brasil. Segura a Kings League, segura a Kings League, porque vem o Vasco, o cruzamento é pro Verrete, passa por ele, sobrou Coutinho de primeira, bola forte, tenta evitar a saída e evita o Paulo Henrique, um foguete chegou para levantar na área, Verrete subiu, mandou para fora, agora sim dá para falar. Amanhã às 5, que isso, Verrete, deixa a trave aí, 5h30 da tarde tem final da Kings League, Fúria, que é o time do Neymar, contra o Dendele. Time do Paulinho Louco e do Luqueta, hein? Cris Guedes e Neymar, né? Na Fúria. Paulinho Louco e Luqueta no dele. Promete demais, hein? O palco Allianz Parque. Amanhã, 5h30 da tarde, já tem informações de que o senhor Casimiro Miguel estará na casa. Ah, sim, pô. Estará no Allianz Parque. Achei que tu ia dar uma informação. Sim. Não, tô dando informação pra galera. Estarei lá. Você acha que eu vou perder? É o seguinte... E tem gente querendo ingresso ainda, querendo marcar presença no Allianz Parque. Como é que faz? Só acessar o QR Code, tá na tela. QR Code aí para você acessar e amanhã conferir no Allianz Parque a grande final da primeira etapa da Kings League Brasil. Não perca, hein? Foi demais, viu? Esse primeiro split, a primeira etapa, foi muito legal. E uma baita final, hein? Nem dele que eliminou G3X, time do Gaulês, time do Kelvin. Olha o chute, cruzado, Pochettino. Pochettino dá o tapa. Bola pro Ávila. Fica com ela o Paulo Henrique. Aí o PH para fazer o lançamento. Verrete tentou o domínio, conseguiu dar um tapa pro meio. Felipe Coutinho já acelera. Bola pro Ryan. Com muito campo pela frente. Dá o tapa, Ryan. Ele contra o Mancha, atropelou, Ryan, cruzamento, faz o corte Mancuso, e o Ryan bem no jogo. Paulo Henrique, pro Tietê, ninguém na ponta pela direita, ele ficou apontando, ninguém foi. Bola vem para Felipe Coutinho, participativo no jogo, Coutinho. Cavou pro Nuno, um bolão, levantou, tirou Ávila. Aí o Hugo Moura na recuperação da bola. Em Tietê de novo, 32 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Vasco. Tietê. Vem chegando o Piton. Volta a jogada com o Tietê, tá de biquinho. Passe para o Hugo Moura. Vem Felipe Coutinho, chapelou Coutinho. E daqui a pouquinho, no nosso intervalo, os gols da vitória do Ceará para cima do Sport. O Ceará é 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Fez 2-0 hoje o Vozão. Para infelicidade aqui do time do Fortaleza, da torcida do Fortaleza, o Ceará fez 2-0 para cima do Sport. E hoje, vitórias de brasileiros também no Mundial de Tênis de Mesa, hein? Júlia Takahashi e Gui Teodoro venceram na dupla mista. A Bruna Takahashi e Hugo Calderano também ganharam de uma dupla de Madagascar. A Júlia Takahashi venceu no individual. Vou mostrar tudo isso daqui a pouquinho no intervalo para você. Vem Ryan, abriu por dentro. Ainda ele, Ryan vai daí. O Robert, ele bateu mal essa bola. Mas tá querendo o jogo, menino, hein? Tá querendo o jogo, exatamente. Tá querendo o jogo, tá muito bem na partida. Agora o Tietê também, olha, a movimentação do Tietê tem feito muita diferença. Coutinho com muita categoria. E esse meio campo do Vasco, eu tô gostando dele. Luiz. João Barreto. Até sobre isso, o Fernando Diniz já chamou o Ryan aqui umas 2 vezes e falou: vai pra cima, define você. Tá dando confiança para ele fazer isso. E mesmo ele errando o chute, Diniz aplaudiu muito e deu para ver o elenco do Vasco aplaudindo também. Esperam isso dele. O Diniz é conhecido também por esse comportamento, né, junto dos jogadores, em especial os jovens.
E é interessante o que vai fazendo o Vasco ao longo desse primeiro tempo, né? Mais um bom primeiro tempo do Vasco no comando do Diniz. Agora, é isso, resta saber por quanto tempo, fisicamente, o quanto que o Vasco vai aguentar e vai suportar fazer tudo isso, né? As movimentações que faz o Nuno e o Ryan, como você já destacou, hora caindo pelo lado direito, hora caindo pelo lado esquerdo, para ter uma vantagem numérica pelo lado da bola. Coutinho participando muito bem, é o jogador que mais toca na bola no time do Vasco. Hugo Moura muitas vezes pisando na frente, hora pisa para trás entre os dois zagueiros para criar ali a vantagem e fazer o Vasco progredir. E o Vasco sobrecarrega os dois volantes do Fortaleza, né? Tanto o Rossetto como o Lucas Sachas, muitas vezes eles não conseguem ter ali uma referência de marcação, porque é muita gente rodeando por ali e hora ou outra você pega um jogador do Vasco com liberdade. Um Vasco que hoje também faz passe mais para frente, tenta ser um pouco mais agressivo, um pouco mais agudo e vai conseguindo criar algumas boas oportunidades. Ficou muito na bronca agora o Pikachu, porque essa bola aparentemente era mesmo do Fortaleza, o juizão deu bola pro Vasco, né? Aí por isso veio a bronca. Paulo Henrique veio pra finta. E aí quando foi fazer o passe, tomou o toco. E a falta tá marcada. Aos 3 minutos, Nuno Moreira fez 1-0. Um lindo gol em São Januário. Tietê. Paulo Henrique. Tenta o passe, não foi o Ryan. Chegou o Gustavo Mancha. Aí deu um bicão pela linha lateral. Cazé! Fala. Super promoção de Mac no iFood. Ai, que pega. Pô, aí é sacanagem. Então se liga, tá rolando 50 até 50% off nos sanduíches do Mac no iFood. Você compra 2 sanduíches com desconto e recebe no conforto da sua casa sem sair do sofá, graças ao iFood. Esse QR Code é o mais concorrido da transmissão, tá? Então entra agora. Vai acabar. Negócio é super prático de pedir, chega quentinho, tá? Então aproveita já que são 2 sanduíches com desconto para você pedir com a gente. Porque Mac é no iFood. É uma maldade. Aqui já acessei. Aí daí, olha o chute de longe. Segura João Ricardo. Bola veio no meio do gol para o João Ricardo fazer a defesa. Quase 37 minutos desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho no nosso intervalo, só tivemos um jogo na rodada até aqui, que foi a vitória do Ceará para cima do Sport. E vamos trazer também em destaque para você o Mundial de Tênis de Mesa, direto do Catar, com transmissão da Cazé TV. Tivemos mais cedo vitórias dos brasileiros, hein? Já já a gente mostra para você também no nosso intervalo. Eu toque à frente. Chegou Tietê. Recuperando a bola para o Vasco. O Pikachu hoje, a gente falou tanto dele no pré-jogo, né? Porque é o cara que mais vezes vestiu a camisa do Vasco no século. É o jogador do Fortaleza. Olha o Paulo Henrique. Essa bola não saiu não, hein? Essa bola não saiu não. E vem para o cruzamento. O Paulo Henrique tentava ali a bola com o Verratti. Foi muito forte. O Pikachu hoje, ele está igualando a mesma marca de jogos em Série A com o Vasco e com o Fortaleza. 126 jogos com cada um só na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Marca expressiva do Iago Pikachu. Os números são bem parecidos, né? No Vasco foram 126 jogos, 19 gols. E no Fortaleza 125 jogos, 22 gols. Fica bem perto, bem próximo ali os números. É bem próximo, foi um jogador importante na sua passagem pelo Vasco e é muito importante para o Fortaleza também. Fala, Robert. A destacar essa saída do Paulo Henrique, né? Um desafio que o Vasco tem, importante, principalmente no apoio. Ele tá precisando de uma ajudinha, né? Ele vem, não tem ninguém que encosta e aí ele tem que fazer um cruzamento aleatório. O cartão amarelo agora pro Nuno, ele nem precisava ter dado esse último gatilho, ele deu o carrinho, viu que a bola não ia estar ao alcance, ele ainda deu uma machadada. O Diniz tinha falado, né, pro Tietê colar no Paulo Henrique. A gente viu essa dobradinha acontecendo no início do primeiro tempo. Agora já não está acontecendo tanto assim. Obviamente o Vasco vai cansando também, né, ao longo da primeira etapa. E o Fortaleza também vai levando perigo. O Tietê tem que ir e voltar.
E vem bola parada para o Fortaleza. O Vasco mantém a sua linha fora da grande área, a linha de marcação. O Lucero está na meia-lua. O Kusevich também. Na segunda trave, o Gustavo Mancha. Vem o cruzamento para a grande área. Pochettino sinalizou ali com a cabeça. Agora ele vem para levantar. Verratti. Mas mais uma vez o corte. Calma. E começa a jogada do Leão. Tá aqui o Gaston Ávila. O Gaston Ávila está emprestado pelo Ajax, a equipe do Fortaleza. Grande passe, hein? Que bolão. Lá para a ponta direita. Mancuso. Pochettino. Desarmado na bola. O Pochettino. Mas pro Verratti. De cabeça vem Eros Mancuso para ganhar mais uma. Toque de cabeça. Pikachu ficou com ela. Tá aí o Pikachu para levantar. Bate em cima do Hugo Moura. Sai em arremesso lateral e tem pressa o Fortaleza. Que não tem ninguém, né? E aí veio uma segunda bola em campo. Daronco parou o jogo. E aí tá valendo. Acabou dando até certo pro time do Fortaleza. Mancuso. Foi pra finta, tirou Piton. Bola com o Tomás Pochettino para levantar. Pro Pikachu, ajeitou e o chute pegou muito embaixo da bola. O Breno Lopes acabou isolando. E vem aí! O mundo todo vai parar! A Copa do Mundo de Clubes da FIFA! Todos os jogos ao vivo e de graça aqui na Cazé TV. Vou repetir, hein? Simplesmente o maior torneio de futebol entre clubes na história. A famosa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Perfeito. Com todos os jogos ao vivo e de graça aqui na Cazé TV. Tá chegando, hein, gente? Dia 14 de junho. Dia 14 de junho. Todos os jogos do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Paris Saint-Germain, do Manchester City, do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Benfica, do Porto. Tudo ao vivo aqui na Cazé TV. Da Inter de Milão. Do Messi. Todo mundo vai estar lá. Ah, louco, gente. A gente não vai ficar de fora, né? Ah, claro que não. E eu vou falar pra vocês, tá? Trocando aqui em miúdos, só entre a gente. Só pra quem tá ligado com a gente aqui na Cazé TV, tá? Vai ser uma baita cobertura. Rapaz. Homenagem pro Daronco aqui, Luiz. Eu sei que você ficou curioso. Torcida do Vasco, como o Daronco veio aqui perto, aí, né, já mandou para aquele lugar. Mas parece que o Ryan tá sentindo o tornozelo esquerdo. Tá tentando pisar ali. Na hora que aconteceu, ele já fez, né, aquele pedido para vir os médicos e tal. Mas a cara de dor dele tá dando para ver. Coisa, Luizinho, né? agora a bronca que o Diniz deu no Ryan. Levanta, moleque! Levanta! Pelo amor de Deus. Esse é o Fernando Diniz. Eu ia dizer o seguinte: quando o árbitro é muito marcado, um árbitro já muito, assim, de muitos anos no futebol brasileiro, como é o Daronco, o xingamento é nominal, né? Não é aquela coisa que vai em cima, ei, juiz, não, é Rei Daronco. A galera vai no nome, sobrenome, aquela coisa. E vem o Vasco descendo, o Ryan de longe. Ficou no meio do gol João Ricardo para fazer a defesa. As opções do banco de reservas do Vasco estão aí na tela para você. Daqui a pouquinho a gente vai conferir também as opções do lado do Fortaleza. 43 minutos desse primeiro tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Fortaleza. Daqui a pouquinho no nosso intervalo, os gols da vitória do Ceará. Ceará, quinto colocado no campeonato, fez 2-0 para cima do Sport. E o Sport, hein? Não pontua, não vê, está muito mal no Brasileirão, lanterninha da competição. Tem bola para o Coutinho, tocou na frente, era para o Verratti. Ótima antecipação do Kusevich. Aí vem o lançamento. De cabeça João Vitor, deu para o meio, manteve essa bola viva. Lucero faz o giro, já dominou. Carrega o tricolor para o ataque. Gaston Ávila. E meteu essa bola no alto, na grande área. Para ninguém o passe do Gaston Ávila. E agora a gente vai conferir também as alternativas do banco de reservas de Juan Pablo Vojvoda. Além dos gols do Ceará no Brasileirão, vamos trazer o destaque também para
a equipe brasileira no Mundial de Tênis de Mesa que você está curtindo com a gente aqui na Cazé TV. Vitórias hoje, hein? Vitórias da Júlia Takahashi, do Gui Teodoro, da Bruna Takahashi, do Hugo Calderano, da Júlia Takahashi no individual. Tivemos uma derrota. O Vitor Ishiki enfrentou o Aruna, que é uma lenda também do tênis de mesa, o nigeriano. Mas vamos mostrar tudo isso para você, hein? E o passe à frente. João Vitor. Aí o Léo Jardim. Fala pro Luiz Gustavo. E aí, vamos deixar aquele like? Deixa o like, se inscreve aí na Cazé TV. São quase 20 milhões de inscritos, hein? 19 milhões e mais de 200 mil inscritos na Cazé TV. Posse de bola ainda é do Vasco. Bola com o Tietê. Estava sem ninguém como passe de retorno. Ele já tocou com o Luiz Gustavo. Muito obrigado. Vamos até 49 nesse primeiro tempo. Tietê. Boa bola do Tietê pro Nuno. Vem o Felipe Coutinho, devolveu pro Nuno. Passe forte demais. O João Ricardo fica com ela. Agora, Ju, Fortaleza também... Ele até apareceu no campo de ataque, mas não levou perigo ao gol do Léo Jardim, né? Não levou perigo. Acho que quando teve a linha de defesa do Vasco um pouco mais alta, ainda assustou em determinado momento, fazendo essas movimentações de ataque à profundidade. No início também tentou desequilibrar a marcação do Vasco aqui pelo seu lado esquerdo, com o Pochettino, com o Breno Lopes. Mas o Vasco aos poucos foi se acertando, e o Fortaleza que rodeia, roda de um lado e de outro, mas não finaliza, né? São só 3 finalizações do Fortaleza sem tanto perigo ao gol do Léo Jardim. E vem o Breno Lopes, falta nele, derrubado o Breno Lopes. E o Daruco, vocês querem que eu faça o quê? Fizeram um sanduíche de Breno Lopes. É uma falta perigosa, ainda mais para quem tem Iago Pikachu, que é um especialista nas bolas paradas. O Tietê veio de um lado, Tietê fez de um lado, Hugo Moura completou do outro. Bola parada favorecendo o Fortaleza. Também tem o Pochettino, né, que é um baita cobrador. Quase 47 desse primeiro tempo. Tá preocupado o Léo Jardim. Vai montar a barreira ali com 3 jogadores do time do Vasco. Tem essa imagem aérea de São Januário. Oportunidade na bola parada. Ávila com a perna esquerda, Pochettino com a perna direita. Autorizada a cobrança, Pochettino! Passa sobre o gol de Léo Jardim. Meteu o veneno nela. Ficou um pouco alta, passou sem tanto perigo. O Pochettino tem sido um dos jogadores do Fortaleza que tem buscado o jogo, né? Começou pisando muito na linha, o Ávila muitas vezes saindo em uma linha de 3 com os 2 zagueiros, o Breno Lopes tentando desequilibrar, fazendo movimentações nas costas do Paulo Henrique. O Pochettino parou de fazer esse movimento, muitas vezes caindo mais pelo centro. Mas ainda assim tem tentado ser um jogador muito participativo nas criações das jogadas do Fortaleza. Piton vem pro domínio, passe é pro Ryan. Já tem na ultrapassagem o Paulo Henrique. Ryan puxou pro meio, se apresentou pra tabela, só que o toque atrás não foi tão bom. Pochettino, Breno Lopes desarmado pelo Hugo Moura. Tietê por baixo, Paulo Henrique prendeu. Agora tá aí o Piton, olha onde tá o Piton. Trocado o pé, né? Piton bem. Toca pro Paulo Henrique. Coutinho fez ali a movimentação. Paulo Henrique é obrigado a dar o traço e recomeçar a jogada. Esse daí é o João Vitor. Vai terminar o primeiro tempo. Já já os gols da vitória do Ceará pra cima do Sport. O Sport lanterna do campeonato, hein? Tá muito lanterna do campeonato. E também, como foram os brasileiros hoje no Mundial de Tênis de Mesa. Você tá curtindo ao vivo aqui na Cazé TV, hein? Toque do Nuno. Beleza de bola pro Felipe Coutinho. Desarmado o Coutinho, ele briga pela bola, insistiu,
apita Anderson Daronco. Final de primeiro tempo em São Januário. 1 para o Vasco, Nuno Moreira logo aos 3. 0 para o Fortaleza. Daqui a pouquinho, como foi o time Brasil no Mundial de Tênis de Mesa. Tivemos vitórias, hein? Como foi também a vitória do Ceará, mas antes, e também antes das entrevistas, o convite para você ativar o efeito Estrela junto com o Estrela Bet. Acesse agora estrelabet.bet.br, corre lá, é simples, é num instante, vai lá que tem várias odds para você com responsabilidade deixar o seu palpite também para o segundo tempo, de por enquanto 1 para o Vasco, 0 para o Fortaleza. Final de primeiro tempo, os jogadores do Vasco vão deixando o gramado, assim como os jogadores do Fortaleza. Daqui a pouquinho os 2 gols da vitória do Ceará. Mas antes, o trabalho de reportagem no gramado. Vamos lá. Nuno tá por aqui já. Queria que você falasse um pouco da diferença das últimas semanas para esse jogo de hoje. Deu para ver um time mais próximo, que triangula mais. O seu gol saiu nisso, né? Foi uma tabela que você acertou um lindo chute. Claro, eu acho que nós antes já fazíamos boas triangulações e por isso é que eu também já me estava a dar bem a jogar. Eu acho que a principal diferença é que toda a gente agora corre, e corre muito e esforça-se muito pela equipa para nos sofrer gol. Eu acho que essa é a principal diferença. Tá bom? Obrigado. Olha aí, uma fala forte, viu, do Nuno. Vamos repercutir daqui a pouquinho. Antes temos a Day Natali. Agora, chegadas do Fortaleza foi pelo seu lado, ali pelo lado esquerdo, aqui. mas o Fortaleza teve bastante Uma variação, pergunta sobre né? variação do Fortaleza, as melhores chances para o lado esquerdo e se o gol cedo atrapalhou. Pensaram para essa partida? Bom, com certeza, tomar o gol no início do jogo mata qualquer estratégia, né? Mas acho que nos 10 minutos finais agora a nossa equipe continuou tendo posse, agredindo mais o adversário. Acho que falta mais isso pra gente, aproximar mais para jogar. Mas agora eu vi o que o Juan vai falar pra gente voltar mais concentrado, tentar fazer o gol de empate e buscar a vitória. Muito obrigada, Breno. De volta, você em todo o Brasil ligado na Casa TV, imagens ao vivo de São Januário, tá 1 para o Vasco, 0 para o Fortaleza. Vamos aproveitar antes dos times começarem aqui o segundo tempo, para dar uma olhadinha na nossa câmera exclusiva, nas reações de Fernando Diniz. E olha o Diniz falando com o Ryan agora aqui na volta do intervalo também. Olha aí, ó, olha ele aí, ó. O tempo inteiro sinalizando, se mexendo, falando, gritando. Você percebeu, Casé, já uma mudança no time? O Nuno falou em o time correr um pouquinho mais, mas você percebe uma mudança tática na equipe? Claro, pô. A mudança do Vasco é notória. Dá pra ver o Vasco totalmente diferente do que se viu. O Vasco... É porque é muito claro também o jogo do Diniz. É um jogo muito diferente do que a gente é acostumado a ver. Mas você vê o time... O Nuno até falou, não, a gente já trocava bola antes, a gente já trocava passes antes. Podia até acontecer, mas não era o estilo, não era a proposta do Vasco. O Vasco podia trocar passes? Poderia trocar passes numa jogada, mas o Vasco ter a bola, o Vasco usar a bola como sua arma principal, está acontecendo agora com o Diniz. Acho que a mudança é bem clara, assim, dá para perceber pra caramba, pro bem e pro mal também, porque o Vasco fica exposto defensivamente, por exemplo, e até pegar o ritmo que o Diniz quer, vai ficar exposto mesmo. Então, assim, dá pra ver o Diniz, dá pra sentir o dedo do Diniz. Aliás, tu queria ouvir de mim? Não. Ouviu. Você tá falando. A verdade é essa, tu me botou nessa armadilha. Bom, você caiu. Ô, Day Natali, vamos falar no Fortaleza, é isso, no segundo tempo, Day? É isso, Paul Fernandes e Martínez vão entrar. Eu já te confirmo quem saiu, Luiz. Enquanto isso, Luiz, só para trazer uma troca do Vasco, que não foi de jogador não, tá? Fernando Diniz trocou de camiseta, estava de preto, voltou agora, dá um grifa-texto aqui. São os volantes, né, Day, que vou deixar o campo. Isso, Luiz. Saiu o Rosseto 20 para entrada do Paul Fernandes e também saiu o Sacha 88 para entrada do Martínez com a 8. No momento que autorizar o árbitro, bola rolando para o segundo tempo em São Januário. Por enquanto, 1 para o Vasco, 0 para o Fortaleza. Nona rodada do Brasileirão, Betano ao vivo aqui na Casa TV no YouTube. Bola já está rolando para o segundo tempo. O Vasco já vem para o ataque. Estou aqui na companhia do Casimiro Miguel, da Gil Cabral no gramado, trazendo as informações do Vasco da Gama, João Barreto, do Fortaleza, a Day Natali, atrás do gol, nesse momento defendido pelo Léo Jardim, está o Robert, nosso craque Robert, e aqui vem descendo o Nuno, tocou por dentro, o Ryan girou, brigou, chegou com ele, Gustavo Mancha, e as duas substituições do Fortaleza confirmadas para você agora também na imagem.
e as duas bolinhas ali ocupadas, né? Tem mais 3 mexidas para fazer ainda no jogo e em 3 paradas diferentes, se quiser, o técnico Juan Pablo Vojvoda. Bela jogada, Paulo Henrique, cruzamento, Verratti! Gol do Vasco! Do artilheiro, do matador, Pablo Verratti! O Pirata faz 2-0 pro Vasco. Um gol no começo do primeiro tempo, o outro logo no início da segunda etapa. Verratti 2 pro Vasco, 0 pro Fortaleza. Jogadaça do Paulo Henrique. Ele deixou com açúcar. Verratti sem goleiro, só teve o trabalho de empurrar. 2 pro Vasco, 0 pro Fortaleza. Que bola! No ponto futuro, na boa, Paulo Henrique, um passe sensacional! E o Vasco faz 2-0, Cazé! Gol muito importante, Luizinho. Você falou muito bem, jogadaça, né, pela direita do Vasco, e o Verratti só teve o trabalho de empurrar, e ele empurrou, Luiz Felipe Freitas, ele empurrou gostoso. Verratti, eu tô maluco, Luiz Felipe Freitas, verdade, eu tô maluco, eu perdi a linha, desculpa. Ô, João Cabral, ele faz de novo e faz com o pé, 2-0 Vasco. Matador é agora não usando a cabeça, né? Tem ajudado ao longo do ano, muito através da bola aérea. Mas acho que eu volto para o meu destaque inicial do jogo, né? A importância dos 2 laterais do Vasco. Piton e Paulo Henrique são muito importantes e o Paulo Henrique mostrou isso agora. E vem descendo agora o Leão, chegando com o Breno Lopes, linha de fundo, tentou o cruzamento, deu sobra, Luciano, antes dele chega para fazer o corte, Luiz Gustavo. E aí o Tietê já liga o contra-ataque para o Vasco, o Tietê dá o passe e se apresenta. É aquela história de começar bem o jogo, fechar bem, o Vasco começa bem o primeiro tempo, começa muito bem o segundo tempo. Robert, 2-0 para o Vasco, Robert. 2-0 do Vasco, e é o seguinte, né? Esse gol com as digitais de Olha Fernando o toque Diniz. pro Lucero, bateu! Faz a defesa, Léo Jardim! Tem escanteio, Fortaleza! Como é que é, Robert? Com as digitais de Fernando Diniz, porque saiu lá de trás, Vasco tocando até o cruzamento certeiro do Paulo Henrique para Verratti. Aí vem Felipe Coutinho para fazer o domínio depois do erro de passe de Breno Lopes. Coutinho deu uma colherada na bola para chamar a subida do Nuno. Contra-ataque para o Vasco, Rayan. Rayan bem, limpou 2, limpou o terceiro, Nuno segurou. A bola vem aqui para o Felipe Coutinho, só agora chega Piton. Piton ameaçou levantar, Piton bate para o gol. E subir a bandeira, a posição de impedimento de Lucas Piton. Tudo que queria o torcedor do Vasco. O Vasco pega o elevador e vai à 10ª posição. Para quem começou a rodada como primeiro time na zona de rebaixamento, um resultado fundamental do Vasco, que inclusive ultrapassa o Fortaleza. E vai mantendo o seu 100% de aproveitamento em São Januário. Por isso que tem torcedor que fica chateado quando o jogo sai de São Januário, né? Especialmente o clássico contra o Flamengo no Maracanã, por uma questão do histórico entre os clubes. Beleza, o Vasco queria também mandar o jogo em sua casa. Tinha torcedor que preferia, acho que talvez até a maioria, preferisse jogar em São Januário do que no Maracanã. Mas é compreensível. Deixa eu ver essa bola que chega para o Felipe Coutinho. Ajeitou, Nuno na área, brecou, tocou, Piton para trás, cruza com desvio. O João Ricardo fica com ela. O jogo contra o Palmeiras, que foi para Brasília, que acaba pegando pesado. A gente entende, Luiz, que financeiramente o Vasco precisa dessa grana, né? Que é muito importante. Olha o Lucero. Vem para gerar Lucero. Tocou, boa bola. Cima da Pochettino. Espalma, Léo Jardim. Veio uma pedrada, hein? Veio um tirambaço, hein? Escanteio pro Fortaleza. E vai sair o cartão amarelo pro João Vitor. Aqui em mim. É, tem que ficar ligado aí, Robert. Rapaz. E aí, como o Léo Jardim... Luiz Gustavo, né, Luiz? É, camisa 44. Boa. Foi para ele. A gente está vendo aqui a falta que ele fez em cima do Pikachu. Acabou derrubando camisa número 22, o Luiz Gustavo, camisa 44. Curtiu muito o cartão, não. Vem pra bola o Martínez. Camisa número 8. Martínez para levantar. Primeira trave. Rayan tava lá.
Aí o Mancuso não dominou bem, brigou o Coutinho, bela cavada para a subida na ponta esquerda. Chegou, é o Lucero. Aí o cruzamento para a grande área. Aí o Gustavo Mancha consegue o passe atrás. Bola com o Breno Lopes. Teve falta nele. Tem pressa o Fortaleza. Mancuso pro Martínez. Bom passe à frente. Pikachu olhou, cruzou. Olha, o Jardim fica com ela. Olha, o efeito estrela tá ativado da galera, hein? Efeito estrela está ativado na Cazé TV. E a Estrela Bet trouxe o aposte e ganhe, que é simples. Você aposta o valor mínimo da promoção e ganha R$30 em apostas grátis, independentemente do resultado. Só você apontar logo depois que passar essa escalação do Vasco confirmada. Você vai apontar o seu telefone celular para o QR Code que a gente vai botar na tela, para você aproveitar e montar o seu bilhete no mercado, criar aposta, tá? Deixa eu ver o contra-ataque. Bandeira deu legal. Tá cara a cara o Lucero. Travado o Lucero. Paulo Henrique travou o Lucero, perdeu uma grande chance ao gato. Não sei se a posição era legal também, né? Irmão, não sei se a posição era legal, mas legal era foi legal, ver... Hein? Era legal a posição. Paulo Henrique monstruoso. Monstruoso, cara. O Paulo Henrique fisicamente é muito privilegiado, né? É um cara que não tem tempo ruim, irmão. Vai e volta, corre bastante o jogo inteiro e mais uma vez deu prova disso. Recuperação absurda. Certamente se fosse gol, o VAR entraria em ação para validar esse gol. Mas apareceu o Paulo Henrique. E recebeu o carinho da galera logo na sequência. Vem Ryan, dá o tapa na frente, encarou Ryan, o bloqueio foi na bola. E é escanteio pro Vasco. Tava bem posicionado agora também o Anderson Daronco. Ele estava de frente pro lance. Quando a galera vai reclamar e levanta a cabeça e vê o juiz ao lado da jogada, na hora já não reclama mais. Escanteio pro Vasco. E era um Vasco que no início do jogo jogava muito pelo lado esquerdo. Depois começou a ganhar alguns duelos importantes com o Ryan pelo lado direito. E tem por ali uma avenida. O Pochettino já não marcava muito bem no primeiro tempo. Nesse segundo tempo, de novo, o Ávila sobrecarregado, muitas vezes pegando os jogadores do Vasco de frente com a bola dominada. E vai tendo muita dificuldade ali pelo lado direito. E vem levantamento para a grande área. Ryan e Luiz Gustavo no trenzinho, tá mais à frente o Verrete, o Hugo Moura é outro que tá na grande área. Nuno Moreira espera a sobra, tá nela Lucas Piton. Verrete se mexe na marca do pênalti, vem o levantamento para a área. Felipe Coutinho. Vem para pegar o rebote. Aí o Coutinho mais atrás. Nuno pro lançamento, João Vitor, meio enroladão, ela foi para fora. Diga aí, João Barreto. Só para dar o destaque do gol, o Diniz, diferentemente do primeiro gol, que ele estava mais tranquilo e calmo, mais contido, no segundo ele comemorou muito e agora quando o Vasco tinha a posse, ele pediu para trabalhar ela, para ir para cima, achando que o time estava um pouco mais passivo, ele queria de novo atividade. Vamos ver a subida do time do Fortaleza, com espaço se manda Pochettino. Pochettino vai daí. É o seguinte, deixa eu só fechar para a galera aqui, eu tava falando, né, para a galera tiver o efeito estrela, aproveitar para promoção aposte e ganhe, valor mínimo você usa lá e pode ganhar R$30 em apostas grátis. O QR Code está na tela para você acessar agora. Você vai montar o seu bilhete no mercado, criar apostas, lembrando sempre com muita responsabilidade para você acessar o site e ler as condições da promoção e que a aposta deve ser feita até o final dessa partida, tá? Estrela Bet é simples e no instante. O QR Code está na tela para você. E também para retomar o que a gente estava falando sobre a venda do mando de campo, né? Que o torcedor do Vasco ficou chateado, né? É porque a gente entende a dificuldade financeira do Vasco. Só que não existe uma dificuldade maior do que você estar brigando mais uma vez para não ser rebaixado. Se você for rebaixado no Campeonato Brasileiro, o seu prejuízo financeiro, ele é incalculável. Então, assim, se você tem São Januário como a sua fortaleza, valorize os jogos de São Januário, que já são reduzidos por causa dos clássicos, e some os pontos dentro de casa. Se você for vender os seus mandos de campo, você tem uma perda esportiva e financeira, possivelmente com um eventual rebaixamento, que é muito maior. Aí o Mancha, fala com o Kusevich.
Imagina também a posição aqui do Vojvoda, né? Pensou alguma coisa, fez trocas e aí tomou a pancada. O Pikachu ficou bravo, a batida rápida para sair cara a cara. Martínez na área, cruzou, faz o corte, João Vitor. Olha o Jardim, não adianta reclamar, né? A bola tá rolando. Se tivesse rolando, o juiz teria que parar o jogo. Aparentemente não tava, bateu rápido, não teve cartão, não teve nada, não teve formação de barreira. E agora queria bater rápido de novo o time do Fortaleza. O Bandeirinha não deixou. Aí vem bronca pra lá, bronca pra cá. Daqui a pouquinho a Day Natália falha também, porque o jogo tá quente. Emmanuel Martínez está na bola. Vem pro levantamento com o pé direito. Martínez levantou, primeira trave. Ryan faz o corte de primeira. E o Diniz tá aqui, ó. O Diniz tá quase na lateral, tá? Pra bater esse arremesso aqui. Aí esse aqui, ó, de colete, camisa... marca texto. Pochettino. E aí o Coutinho para puxar o contra-ataque para o Vasco. Veio sozinho o Coutinho. Errou o passe, mas deram duas em cima do Coutinho. E vai sair o cartão amarelo para o Martínez, no camisa número 8. Day Natália. Vamos lá, Luiz. Primeiro vou pagar a substituição. O Mancuso está saindo com a 14 para a entrada do Marinho 11. E você estava falando do Vojvoda, ele de fato, né? Ele estava bem tranquilo até sair o segundo gol do Vasco, que foi muito perto do intervalo. Ficou muito bravo aqui, chutou o copinho de água e está pedindo calma para o time, né? Não está gostando nada do que está vendo nesse segundo tempo. Falou em calma. O calmo Fernando Diniz à beira do gramado. E a confirmação da substituição, a entrada do Marinho no lugar do Eros Mancuso. Sai um lateral, entra um ponta. A ver quem vai fazer essa função pela lateral direita do Fortaleza. Cachu. Já tá ali. Vem Tietê na tabelinha. Barão estava também no meio do caminho, atrapalhou todo mundo. É falta pro Vasco. Falta do Marinho em cima do Tietê. Aí a repetição da falta do Marinho em cima do Tietê. 13 minutos do segundo tempo. 2-0 pro Vasco, lembrando a galera que logo na sequência... Gente, acabando o jogo, direto, ao vivo, começa o nosso tempo de bola. E sabe quem vai estar com a gente hoje no tempo de bola? Quem? Bárbara Coelho, você já sabe. Sim. Guilherme Beltrão, você já sabe. Você mesmo, Casimiro, você também sabe. Tava sabendo agora. Lucas Pedrosa, que é reforço da Cazé TV, vai estar com a gente hoje no nosso tempo de bola. Quero saber, será que vocês vão estar juntinhos, acordando, não acordando? Acordado eu tô já, irmão. Não, você entendeu. Vamos ver. Quero discutir. Tá bom. Muito desse Vasco do Fernando Diniz logo na sequência. E vamos ter um mano a mano também de Flamengo e Botafogo para esquentar o clima na bancada, hein? Daqui a pouquinho tem tempo de bola. Beijo pro nosso Souzinha também. Fiz uma volta hoje para São Paulo. Mas tá tudo bem. Vem aqui a bola parada. Coutinho ou Piton? Quase 15 minutos, bola parada. Coutinho ou Piton? Autorizada a cobrança. Vem Coutinho, vem Piton, vem Coutinho, vem Coutinho, vem Coutinho. Faz a defesa o João Ricardo. Bola veio sem tanta pressão, facilitando a vida do João. Tem bola longa. Chegando o João Vitor, fazendo o recuo. Léo Jardim dá aquela quebrada para o ataque. Sozinho o Verrete. Chegou Gustavo Mancha tocando pela lateral. Aí o Ávila. Mais à frente, Pochettino já tocou atrás do Emiliano Martínez. O Emmanuel Martínez. Aí o Martínez. Tenta dar aquela organizada. Chama o Kusevich. O Fortaleza em busca do resultado. São 7 jogos sem perder. Grande passe, hein? Que bolão! Condição é boa. Breno Lopes chegou, cruzamento pro Marinho. Aí ele não consegue evitar sair. De quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde,
A Europa vai parar para conferir Tottenham e Manchester United. A finalíssima dessa UEFA Europa League, cheio de brasileiros em campo, hein? De um lado, o Casemiro, um dos maiores volantes brasileiros de todos os tempos, um dos maiores vencedores do futebol mundial. Ele tá vivendo grande fase, tá? Foi, cara, protagonista na classificação contra o Lyon. Foi importantíssimo na classificação para cima do Atlético Bilbao. E do outro lado ele, Richarlison, que aí seria um herói improvável. Superando lesões, querendo brilhar nessa decisão. Você acompanha ao vivo na Casa TV às 2h30 da tarde. Quarta-feira, Tottenham e Manchester United. Bola para o Fortaleza. Kusevich. Os gritos de calma, calma, calma de Fernando Diniz. Se manda Iago Pikachu. Tá aí o Marinho. Fortaleza teve uma ótima oportunidade no primeiro tempo com o Mancuso. Aí tentando botar o Léo Jardim para trabalhar, mas o Vasco se defende bem. Kusevich. Boa bola do Kusevich. Era pro Ávila. Tá vendo aí o número de faltas do jogo. 14 faltas apenas no jogo até aqui. Breno Lopes. Marcado por 2. Tem a dobra ali do Rainha com o Paulo Henrique. Olha como o Vasco marca no próprio campo. A posição do Verratti, por exemplo, está na intermediária para trás. Marinho. Paul Fernandes. Deixa a bola no Marinho. Ele vem para cima contra o Hugo Moura. Ainda Marinho. Paul Fernandes. Tá aí o jogador do Boca. Bola com o Emanuel Martínez. Bom passe. Lucero para a tabela com Pochettino. Paulo Henrique. Tira de dentro da grande área. Coutinho. Consegue dar o tapa. Luizinho. Segura aí, Robert, porque o Ryan, a gente tem visto ele atropelando todo mundo. Dessa vez preferiu tocar para trás. Diga, Robert. A terceira cobertura do Paulo Henrique, impressionante, cara. Muito atento, seguríssimo. Tô gostando de ver. O pessoal acaba registrando sempre ele no ataque, né? O lateral dos dribles. Hoje aparecendo bastante na defesa, mas olha ele lá, ó. Já se mandando na ponta direita de novo. Dominou Paulo Henrique, Verratti pediu em cruzamento direto pro gol. O João Ricardo faz a defesa. Dessa vez veio muito fechada. Fortaleza tentando puxar com o campo aberto pela direita com o Marinho. Aí o Marinho. Paul Fernandes. Para virar o jogo, organizar a jogada. Gaston Ávila. Domina essa bola. Prestado pelo Ajax, como eu falei, base do Boca Juniors. Ó o Marinho. Fez o passe para o Pochettino. Pochettino rasteira. Nuno sai jogando tabelinha com o Coutinho. Vem aqui o Piton para trás. Luiz Gustavo. Aí se desfez da bola. O Gaston Ávila, a gente está vendo ele hoje aqui. Daqui a algumas semanas a gente vai ver o irmão dele, Casimiro, na final da Conference League. O irmão dele é o time Ávila, atacante do Betis. Parceiro do Antony lá no Betis. Final da Conference contra o Chelsea, que você também vai ver com a gente aqui na Casa TV. Uma baita final, hein? Dia 28 tem Betis e Chelsea, Chelsea-Betis, na Polônia. Kusevich. Iago Pikachu. Marinho se movimenta. Aperta Piton. Aí foi tentar o bate na massa. Será que teve o gatilho? O Piton bota a mão no queixo, bota a mão no nariz. O Coutinho também foi ali junto do Marinho, que está no chão rodopiando. Ficou feio o ambiente. Luiz. João. Foi na minha frente aqui e o Marinho, desde a hora que, né, aconteceu a trombada, ele botou a mão no ombro ali, falando que como se fosse ombro, né?
Só que o Piton, no instante que aconteceu, já botou a mão no queixo também. E aí depois é que veio a confusão toda, o Marinho foi empurrado, ele acabou caindo no chão também. O Diniz aproveitou essa pausa, ele tá lá no gol do Vasco agora, falando com a dupla de zaga. Na minha frente. Desde o começo do jogo ele já estava falando. E agora fechou o tempo aqui de novo, mas nada grave. Aliás, não consigo cravar, mas o Coutinho tá no meio ali, Luiz. Enquanto você falava, João, a gente viu a imagem por vários ângulos diferentes, né? Aí... E voando. a gente tá escutando o Robert aí ao fundo. Tá falando com quem, Robert? Fala pra mim. Ele tava sem o fone e eu tava vendo e vou caguetar ele. Ele tava falando pro Luiz assim, ó, tá voando, joga muito. Falou pra quem? O Diniz veio aqui, rapaz. Tá. E agora tá tentando dar aquela controlada na situação. O Daronco tá esperando o VAR, né? Pra falar alguma coisa, pra ver se houve aquele gatilho do Marinho no choque com o Piton. Que o Marinho dá aquela esperada para dar, espera, sem dúvida nenhuma. É ver se teve um gatilho, um movimento adicional para ser chamado para o VAR para vermelho ou não. Ó. É o cotovelo direito, ó. Esse ângulo, o Marinho mesmo, ele acaba encobrindo o ângulo completo para saber se teve aquele gatilhaço todo. Vamos ver aqui. Ele faz o movimento. O Marinho dá aquele gatilho, né? Ele faz um movimento que não é um movimento de proteção. Ó, e foi vermelho direto, hein? Foi vermelho direto para Marinho. Direto pro Marinho e pro Coutinho. E pro Coutinho também? Vermelho para Coutinho, vermelho pro Marinho. O Coutinho, que parece, a gente estava vendo as imagens aqui por vários ângulos, né? A sequência. O Coutinho ali foi junto, deu um empurrão no Marinho, aparentemente. Agora, tem que ser dito o seguinte, tá? Um dos trabalhos do árbitro é também gerenciar o que está acontecendo no campo. A partir do momento que ele deixa seguir, tanto tempo o Marinho já de pé, fica aquela interpretação que ele está esperando a orientação, está esperando a confirmação do que houve, do que não houve. E aí ele demora, mostra o vermelho para o Marinho, mostra o vermelho para o Coutinho. Vamos ver se dá para fazer alguma leitura labial. Ah lá, ele falou, ele confirmou. O que ele disse para o Coutinho assim, ele confirmou. O Verratti está dizendo, você está expulsando porque ele empurrou? Vamos ver aqui a repetição, ó. Agora vai chegar ali o Coutinho. A mão na cabeça do Coutinho, né? É que assim, é uma besteira também sem tamanho do Felipe Coutinho, beleza, reclamar, ficar chateado por conta da entrada, mas ele faz um gesto que... Vocês estiveram lá embaixo, Gil Cabral, Robert, os dois estão ali agora saindo abraçados. Pois é. Vai, Robert, vai daí primeiro, vai. Estão se entendendo. Estão se entendendo, mas eu achei assim, o Daronco não precisava dar vermelho. Entendeu? Eu achei exagerado essa atitude do árbitro, expulsar os dois. E aí o carinho com o Marinho, Gil Cabral. Cara, difícil. Ali dentro do campo, com tudo acontecendo, é muito difícil a gente julgar o jogador. Acho que fica claro a agressão do Marinho. Cara, o Coutinho, sinceramente, eu não sei se eu daria vermelho. Eu acho que o amarelo estava bem dado. Ele não bate, ele não agride, ele segura a cabeça do Marinho. Acho que é uma ação completamente diferente. Assim, acabou igualando duas situações que não foram iguais. Isso, ficou confortável demais pro Daronco, cara. Ficou confortável demais, porque o lance do Marinho, ele não dá o cotovelaço no rosto do Piton, então já era um lance que seria uma polêmica, ele aproveita uma situação. Coutinho foi muito juvenil, cara, e o Vasco sai perdendo mais, claro, porque tem um clássico vindo aí, tem um momento de chegada do Diniz agora, o Coutinho é um jogador super importante. O lance já estava resolvido, o Marinho já tinha feito o ato de agressão ou não. Aí vai caber o juiz interpretar. E aí o Nuno vai pro chão, a galera pede o pênalti, o juiz pega tiro de meta. Tá pro Fortaleza, o jogo tá quente, o jogo tá quente, Brasileirão. É na Cazé TV, a cada rodada a gente tá em um cantinho diferente do Brasil. E você aí de casa, tá pronto pra desbravar o Brasil com o seu Jeep novo? Seguinte, aponta o celular pro QR Code que tá na tela, confira todos os modelos que a Jeep tem pra você. E tem pra todo gosto e estilo, tá? Tem Jeep Renegade, tem Jeep Compass,
tem Jeep Commander. E ó, a Jeep está há 10 anos produzindo seus carros aqui no Brasil. É muita tradição, tem que respeitar. QR Code está na tela, confere aí. 25 minutos do segundo tempo, o jogo ficou um bom tempo parado. Quero a galera no chat. E aí, era para expulsar? Não era para expulsar? O Daronco acertou. Acertou com quem? Daqui a pouquinho eu dou um giro nas mensagens da galera por aqui, tá? E vem descendo agora o time do Fortaleza. Um a menos para cada lado, tem campo para jogar. O Ceviche. Pikachu e o Marinho, hein? Quantos minutos o Marinho ficou em campo, hein? O Marinho entrou aos 13 minutos do segundo tempo. O Marinho não jogou 10 minutos de futebol hoje. Não ficou 10 minutos em campo, o Marinho foi expulso. Quero a opinião da galera. Vamos trazer por aqui, ó. O Jair Tomás está dizendo, olha o Daronco aí, ó. Daronquiano, o William Silva. Olha o Daronco, mané. O Pedro Delamanha. O Daronco perdeu o jogo. César Freitas, amarelo para Marinho, vermelho para o Coutinho. Será? Pô, aí. Cadê mais? Nenhum era para ser expulso. Principalmente o Coutinho. Mandou aqui no chat o só mais um maluco. Bruno Gomes, ambos foram lances de cartão. Do Coutinho foi ainda pior. Agressão em lance parado. Mandou aqui na opinião o Bruno Gomes. Wagner Santos. Daronco sendo Daronco. Quase 2 minutos para descansar e depois expulsar os dois. O Sildemar. O Coutinho não merecia ser expulso. O Bruno Queiroz, o Marinho foi expulso. Mal entrou, pô. E o Cadu diz, ambos infantis, tem que descontar deles no bolso. E por aí vai a galera mandando pra gente no chat. Muito obrigado. Pode continuar mandando mensagem, hein? São muitas mensagens. A gente vai lendo aqui na medida que o jogo vai desenrolando. Se mandando aqui mais uma vez o time do Vasco. Nuno. Eu gosto que a opinião da galera vai de não foi nada pra tem que multar. É os dois extremos, né? Tietê. Escuta aqui falando, gritando, né? Na verdade, o Diniz movimenta. Paulo Henrique pro Verratti. Devolve pro Paulo Henrique. Aí o Paulo Henrique olha para lá e fala, cadê o Verratti? Olha pro lado e fala, o Verratti tá do meu lado, irmão. Pô, aí. Vem ele para trabalhar de novo. Paulo Henrique. Ele bota na frente. Vem na disposição. Por baixo chega Gastão Návila. O Verratti, o Tietê, os jogadores do Vasco nesse novo comando sob nova direção. Vasco da Gama, Fernando Diniz é o técnico. Segundo jogo, uma derrota na Sul-Americana, uma vitória no Brasileiro, encerrando uma sequência de 9 jogos sem vencer do Vasco da Gama. Não vence desde o dia 12 de abril. Muito tempo, hein? Um mês aí sem conseguir vitórias. Verratti deu uma penteada fora da grande área, ele vai tentando encontrar alternativas. Paulo Henrique, Fortaleza tentando correr atrás, perdendo o jogo por 2-0, fora de casa, num estádio onde nunca venceu, enfrentando o Vasco. São 11 jogos como visitante contra o Vasco, 4 empates e 7 derrotas. Na Série A, desde 84, 3 empates e 6 derrotas como visitante enfrentando o Vasco. Domina por aqui Lucas Piton. Daverson. Vem aí Daverson. Tietê. Olha o espaço que tem. Paulo Henrique para dar o tapa com o Ryan. Chegou na área. Ryan na trave. Um petardo do Ryan. A trave balança até agora. Nuno ajeita. Tietê devolveu. Que bolão. Nuno. Gol! Por enquanto anulado. Por enquanto anulado o gol do Vasco. Posição de impedimento do Nuno. Tem que esperar a linha ser traçada. Vamos ver, hein? Vai ser no detalhe. Vai ser no limite. Vem aí a linha sendo traçada. Cara, que chutaço do Ryan, hein?
A trave de São Januário balança até agora. Vamos esperar o VAR. É esperar para saber a posição do Nuno. O Davidson está pronto para entrar também. O torcedor do Vasco fica na expectativa. É no detalhe. Vai ser no limite. É linha para ser traçada. Por enquanto, o gol do Nuno está anulado. E já está confirmada a anulação do gol. Posição de impedimento. E vem substituição da Natali. Isso aí, o Pikachu está saindo com a 22 para a entrada do Daverson, 18, que jogou na base do Vasco, né? Também é vascaíno assumido, mas nunca jogou no profissional com o clube. E já fez gol de título brasileiro em São Januário, para o Palmeiras. E é vascaíno. É, como destacou a Natali. Daverson em campo. Ele já vem para trabalhar essa bola atrás com o Kusevich. E a posição de impedimento que era justa, né? Ajustada, como a gente diz. Daqui a pouquinho a gente deve ter acesso também à imagem do VAR, a linha traçada, aquela fotografia com a imagem pausada no momento do gol, do passe. Pikachu deixou o gramado para a entrada do Daverson. Trabalhando a bola aqui o Fortaleza. Martínez. Vem o Breno. O pessoal está colocando na tela aí o Breno Lopes, mas o Breno Lopes segue em campo, tá? Ele acabou de fazer a jogada, o passe com o Kusevich, deixou o gramado, foi realmente o Pikachu. Vem o Martínez. Vem daí o chute de fora. Bateu o Breno Lopes, ficou com ela o Léo Jardim. Diga, Robert. É uma bela jogada do Ryan, é uma paulada na trave de direita. E no detalhe, no pós-gol que foi anulado, o João Ricardo estava reclamando com o árbitro sobre o lance não estar passando no telão. Geralmente passa nos telões dos estádios, né? Quando o VAR é solicitado. Público reina. Segura aí, Joãozinho, porque essa bola tá na grande área do Vasco. O Léo Jardim quebrou. Pode falar, João. O Cazé quer dar um palpite? Ele que é um assíduo frequentador. E aí, Cazé? Hoje só a entrada do Iago, saída do Pikachu para a entrada do Davidson. 13.628. Peraí, segura que vem bola para a grande área. Luciano tentou dominar. 13.628? Exato. João Barreto. 12.894 por uma renda de 891 mil reais. Um contexto de gratuidades. Tá na margem, tá na margem. Tem lançamento pro Davidson. Chegou, João Vitor cortou. Paulo Henrique tentou completar, não tirou, passe era pro Davidson. João Vitor vem na recuperação da posse. Ryan, Paulo Henrique, domina Ryan, pede, tá correndo demais o Ryan no próximo sábado. Olha aí a linha de impedimento, ó. Posição do Nuno, parte superior do corpo, né? O ombro esquerdo do Nuno, a parte mais adiantada, mais próxima da linha de fundo. E no próximo sábado, ao vivo aqui na Cazé TV, a partir das 4h30 da tarde, mais um grande clássico do Brasileirão. Fluminense e Vasco. Já foi final de campeonato. Já vai ter o reencontro entre o Diniz e o Fluminense. Olha o passe, condição legal, pitou, cruzou, Verrete! Gol! Pro vascaíno voltar a sorrir. O Pirata Verrete faz mais um. 3 pro Vasco, 0 para o Fortaleza. Cruzamento de Piton, gol de Verrete. Figurinha repetida em São Januário. 3 para o Vasco, 0 para o Fortaleza. 35 minutos do segundo tempo. Verrete, o artilheiro, 17 gols na temporada, hein? Impressionante o Pirata! Vasco 3, Fortaleza 0. Casemiro, o dinizismo tá on. O Vasco pratica o futebol, Luiz Felipe Freitas. Assim, não tô querendo ser precipitado, mas como é bom ver o Vasco jogar bola. Inédito! Marca o dia de hoje, Luiz Felipe, 17 de maio.
Que coisa linda! Praticou o futebol Vasco da Gama e esse cara, o que eu vou falar desse cara? O que eu vou falar do Verratti? O que você quer que eu fale dele? O que você quer que eu fale dele, Luiz Felipe? O que você tá vendo e o que você tá sentindo. Eu te amo, Verratti. É isso que eu sinto. Robert, e essa combinação Piton, Verratti, os laterais do Vasco consagrando o Verratti e o Verratti consagrando os laterais, Robert. Joga na área pro homem. É só jogar na área. O Verratti tem um faro de gol e uma presença de área. E ele tem um cheiro do gol também e sabe finalizar. É impressionante como que ele se jogou nesse segundo gol dele para colocar a bola no fundo do barbante. 7 gols no Brasileirão, iguala Jorge Ander Arrascaeta na artilharia do Campeonato Brasileiro. Gil Cabral, 3-0 Vasco. Matador, um cara extremamente importante pro Vasco. Agora, é isso, né? As mexidas do Fortaleza escancararam o seu lado direito. O corredor que atacou o Nuno, tirando um zagueiro da área. E o corredor que depois atacou o Piton, que inicia a jogada, né? E que termina fazendo cruzamento. Enfim, mais uma vez, destaque para os laterais do Vasco. 36, quase 37. O torcedor do Vasco, então, animado, hein? Próximo. Ih, olha o vacilo. João Vitor, Davidson, fintou. Falta em cima dele. Aproveitar que o Davidson está caído para fazer o convite. Está no próximo sábado, anota aí, 4h30 da tarde, Brasileirão aqui na Cazé TV. O reencontro do Diniz com o Fluminense. O duelo entre grandes goleiros, Fábio de um lado, Léo Jardim do outro. O Renato Gaúcho, que também passou como comandante do Vasco da Gama. O Pirata, o John Arias. Grandes nomes, grandes destaques. 4h30 da tarde, nosso Brasileirão é único na Cazé TV. Próximo sábado, 4h30 da tarde, direto do Maracanã. E aí a falta em cima do Davidson. E a bola tá parada, tem levantamento para a grande área do time do Fortaleza. Para quem não tomava gol, né? Fortaleza chegou para essa rodada com a quarta melhor defesa. 5 gols sofridos. Não tinha sido vazado em 5 dos 8 jogos. O Vasco dos piores ataques do campeonato. As coisas se inverteram hoje em São Januário. Coisas que só o dinizismo pode produzir, proporcionar. Em bola parada, vamos ver o levantamento direto para fora. Que bola perigosa, o João Vitor triscou na cabeçada, ela foi à linha de fundo. Que lance de perigo. Vem para a bola Martínez, querendo um gol no jogo, Fortaleza querendo voltar para a partida. Paul Fernandes na bola. Vem o Paul para levantar. Verratti fez o corte. O rebote é do Leão. Pochettino! Léo Jardim! Veio uma paulada do meio da rua. Bola embaixo. Léo Jardim se esticou, pegou. E agora tem falta do Paulo Henrique em cima do Lucero. Aí na tua frente, Robert, grande defesa do Léo. Muito atento, numa bola perigosíssima. Ele conseguiu espalmar para longe. Olha, Léo Jardim também. Quando precisa, ele comparece. E vem levantamento para a grande área. Querendo um gol para quem sabe apertar nesses minutos finais o Fortaleza. Fortaleza veio para esse jogo com 7 partidas sem perder, mas só 2 vitórias. Agora nos últimos 8 jogos, incluindo esse, serão 2 vitórias, 1 derrota e 5 empates. Deu levantamento para a grande área. Deu rebote. Paul Fernandes pegou mal. Luiz. Tá, Natália. Uma info interessante desse time do Fortaleza, a única vez no ano que o time perdeu por 3 gols de diferença foi contra o Racing, no dia 1º de abril, faz tempo, ainda pela Libertadores. Isso não aconteceu nenhuma outra vez, inclusive é contra o Racing, que o Fortaleza vai ter o jogo decisivo na Libertadores na semana que vem. Vai jogar a sua vida. Vai mudar. O jogo é sem ser nessa semana agora, na outra, né? Na Libertadores da América. Tem o retrô pela Copa do Brasil agora nesse meio de semana, o Fortaleza, mas vai jogar a vida fora de casa, como falou a Dai. Um jogo duríssimo. O Racing, para mim, é dos favoritos à conquista da Libertadores, pelo que a gente tem visto nessa fase de grupos e nesse começo de temporada, que já não está mais no começo, né?
Posso falar um negocinho? O Brasileirão hoje para Vasco e Fortaleza, 25% para trás. 1/4, 9 jogos dos 38. 9 mais 9 dá quanto, Cazé? É 18. 18 mais 18? É 36. Então vai ter um pouquinho mais. Então tu é burro. Ui. Aí complica tudo, porra. Não posso errar? Porra. É porque não tem como, cara. As duas uma, ou eu ou você somos burro. Qual que é? É quase 25%. Ah, tá. Não, mas já... É 19, entendeu? Já foi uma parte. Não, porque não tem como ficar... Não vai dar pra ficar 25%, Casimiro. Não, perdão, porque não tem, porque exatamente, você tá certo. Não, mas já foi uma parte. Quase 1/4, Casimiro. Pô, eu achei que eu tava fazendo 9 mais 9 errado. Falei, pô, eu sou 9 mais 9, 18. De repente eu tô errado. 18 mais 18, 36, é só mais 2, pô. Falei, ué, não deu 38? Por isso que eu zerei na prova de faz parte. fração, entendeu? Faz parte. Daqui a pouquinho tem a mexida. Vamos fazer agora a mexida tripla do Vasco pra me recompor aqui, João. É isso. Desculpa atrapalhar a matemática aí de vocês, mas o Ryan tá saindo. Eu vou falar quem vai entrar e eu confirmo quem vai sair. Vai entrar Matheus Carvalho, Lloyd e Adson. Aí o Ryan é um dos que está saindo. Hugo Moura é outro que vai sair. E o último parece ser o Nuno Moreira que está vindo para cá. Isso. Então, confirmada as alterações. Demorou aí 41 minutos do segundo tempo para mexer as primeiras alterações do Vasco. Time que jogou com muita intensidade até agora, Luiz. Adson, Lloyd, Matheus Cocão. E o Vasco fazendo 3 mexidas. Venceram por 3-0. Amanhã também tem decisão aqui na Cazé TV, hein? Amanhã tem decisão aqui na Cazé TV. Amanhã tem a grande final da Kings League entre Dendele e Fúria. Você pode conferir em loco, tá? Porque vai ser no Allianz Parque. Quer ir pro Allianz Parque? Tá afim de conferir a decisão da Kings League? Eu vou. QR Code tá na tela. Luquete e Paulinho Louco são os presidentes do time do Dendele. Neymar e Cris Guedes, os presidentes do time da Fúria. Amanhã! A gente vai pegar. E você vai conferir com a gente, você pode, lógico, para a grande decisão. Allianz Parque. Em Piton para a bola. Levantou, Davidson na primeira linha, fez a marcação. Em recuo para o Léo Jardim. 43 minutos, daqui a pouquinho, tempo de bola. Enquanto você está vendo a classificação do Brasileirão, tem muita coisa para acontecer nessa 9ª rodada ainda. Classificação do Brasileirão. O nosso tempo de bola vem aí para falar dessa estreia do Diniz do Brasileiro com o Vasco. Essa vitória depois de 9 jogos. Já deu para sentir o estilo do Diniz sendo implementado? Lucas Pedrosa, Casimiro Miguel, Guilherme Beltrão, com o comando da Bárbara Coelho logo na sequência no tempo de bola. Fortaleza ficando em 13º lugar com 10 pontos. Olha, nesse momento mais para baixo do que para cima. O São Paulo entrando na zona de rebaixamento, né, com esse resultado. Essa vitória do Vasco. Everson está na grande área. O cruzamento sai dividido. Volta para o domínio do Breno Lopes. O Fernandes pediu. Aí o Paul para levantar para o Pochettino. Ficou para ele, chute cruzado. Luiz Gustavo cortou. É bote do Martínez. O Fernandes. Abertura para o Ávila. Bola vem na referência de primeira, Davidson com o Lucero. Fortaleza segue brigando, mas não consegue finalizar no gol do Léo Jardim. Olha, os próximos jogos, você vai ver com a gente do Vasco, próxima rodada, Vasco e Fluminense. Depois tem o Bragantino e depois o São Paulo. O Brasileirão é assim, gente, é jogo difícil sempre, confrontos complicados um em cima do outro. E vem mais uma mexida no Fortaleza, Dai. É isso, Breno Lopes com a 26 está saindo e o Kervins com a 77 entrando. Na camisa dele está escrito Tucci, ainda não descobriu o porquê, deve ser algum apelido, mas o Kervin está entrando. Entrando aí o Kervin no time do Fortaleza. Última mexida também do Lion, do Juan Pablo Voivoda. Agora sim deixando o gramado o Breno Lopes para a entrada do Kevin Andrade com o número 77. Olha a bola no pé aí, ó. Como gosta o Fernando Diniz. Bola
pro Verratti. Vamos até 52, hein? Passou pro Adson. Lloyd pediu. Adson chegou. Bateu pro gol. Aí tem o tal do companheirismo. Ou tem que ter. Aí tem que ter o poder da amizade. O gol do Lloyd. O São Januário inteiro já estava celebrando o Lloydismo. Não tem o dinizismo? Tem. O Lloydismo. A bola não veio pro Lloyd, né? Esse passe era aquele passe claro, hein? Uma maldade com o Lloyd agora. Ô, Robert, essa bola aí, Robert, se é você. Sim. Não, eu ia rolar pro Lloyd, lógico. Eu ia consagrar o meu amiguinho que tá precisando de uma moral. E a torcida ia loucura. Olha aí, Cruzeiro, Flamengo e Santos. Os próximos 3 jogos, esse Fortaleza e Santos, você vai ver com a gente na Cazé TV também, tá? Sequência de jogos aí até a parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esse jogo contra o Santos vai ser o último do Fortaleza antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Só que a gente não vai parar não, tá? O Brasileirão vai parar, mas a Cazé TV não vai parar. Mas eu quero parar, Luiz. Não esquece, Casimiro. Eu tô tão cansadinho. Não, Casimiro, você não vai parar. Não? Não, serão todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA ao vivo aqui na Cazé TV. De graça, na faixa. Acredito. Vai ver, você vai ver com a gente, você vai estar na Copa do Mundo de Clubes da FIFA junto com a Cazé TV, hein? A partir do dia 14 de junho, tá chegando a hora. Agora vem o time do Fortaleza, essa bola saiu, linha de fundo. Então é o seguinte, a partir do dia 14, Real Madrid, Vinícius Júnior, Inter Miami, Lionel Messi, Bayern de Munique, Harry Kane, Real Madrid, Mbappé, Inter de Milão, Lautaro Martínez, Paris Saint-Germain, Dembélé. Aí tem o Flamengo do Arrascaeta, o Fluminense do Thiago Silva, tem o Palmeiras do Estevão, tem o Botafogo do Igor Jesus, tem o Atlético de Madrid do Griezmann. E aqui tem Pochettino, tem o Fortaleza do Pochettino. Essa bola sai pela linha de fundo. Ó o Maurício Lemos voltando. Alô, Pochá! Pochá que fez um vídeo, não fez um vídeo falando, dando a dica pro Diniz? Falou bastante do Maurício Lemos lá, o Pochá. Obrigado, Pochá, tá sempre na audiência aqui na Cazé TV. Com certeza. Pochettino vem. O levantamento na grande área. Tirou Verratti. Artilheiro do campeonato, Verratti, hein? Igualando a Arrascaeta com 7 gols. Vem o lançamento para a grande área. E agora 2 mexidas no Vasco, João Barreto. Paulinho e Maurício Lemos vão entrar. Quem vai sair é o Luiz Gustavo com a 44. O primeiro a sair. Lembrando que o Maurício Lemos ficou fora, né? Ele teve uma fratura na costela desde aquele jogo contra o Pedro Cabello. Voltando hoje. E quem também está saindo com a 3, o Tietê, sendo muito aplaudido, um dos jogadores que mais correu hoje. Aí o Paulinho então com o número 18 no lugar do Tietê e o Maurício Lemos no lugar do Luiz Gustavo. E assim que terminar Vasco e Fortaleza, começa o nosso tempo de bola. É, Casimiro Miguel e o Pedrosa, hein? Será que estão empolgados com a vitória do Vasco, com o momento vivido com o comando de Fernando Diniz? Bárbara Coelho comandando toda essa rapaziada. Guilherme Beltrão. Guilherme Beltrão já veio aqui nos estúdios algumas vezes, né? Para falar, nossa, o Vasco tá jogando futebol. É. Amanhã tem Vasco e Flamengo, por exemplo. Amanhã tem uma rodada de clássicos, né? Vamos fazer aquela disputa entre Vasco e Botafogo. Falei Vasco e Flamengo, mas tem Vasco e Botafogo, né? Clássico. Flamengo e Botafogo, ô louco, assim. Luiz. Pelo amor de Deus. Vasco não vai Flamengo e Botafogo. Novo, não. É, Flamengo e Botafogo. Tempo de bola logo na sequência, gritos de olé em São Januário, hein? Segura aí, Dai. O que vem descendo o Vasco. Piton. Olha o Lloyd. Já balançado o Lloyd. Matheus. Diga, Dai. Rapidamente aqui, é que o Tucci é um apelido de criança mesmo por conta do personagem do Billy dos Jogos Mortais. Na Venezuela chama Tucci, ele era muito levado quando era criança, por isso que surgiu esse apelido. Só para dar informação. Esse filme aí dá calafrios, hein? Vem o Lloyd. A ultrapassagem, o Piton. O Lloyd tá querendo gol, hein? Teve a chance aqui, o
Adson não deu passe. Vai terminar o jogo. Terminando o jogo. As entrevistas já dentro do tempo de bola. E a galera gritou o nome dele. Diniz, Diniz, Diniz. Ame ou odeie. Não tem muito meio termo com o Fernando Diniz. E começa a boa relação nesse reencontro de Diniz com o Vasco da Gama. Três a 0 para o Vasco. Bola para o Pochettino. O Fortaleza meio sem reação. O Fortaleza um pouco entregue. O Fortaleza que vinha numa sequência de recuperação e que agora sofre uma dura derrota para o Vasco da Gama. Que do seu lado reage depois de 9 jogos sem vencer. Em lançamento. Piton de cabeça corta. E, cara, o Diniz, ele olhou para o Piton e falou assim: mata essa bola no peito. Domina no peito. Exatamente. Exatamente. Bola com o Mancha. Vai acabar o jogo. Fortaleza roda de um lado, roda para o outro. Não consegue penetrar na defesa do Vasco. O Ceviche de lado é o Mancha. Vem para tocar com o Paul Fernandes. Apita o árbitro, é fim de jogo. O Vasco da Gama volta a vencer. E na estreia de Fernando Diniz em São Januário, o Vasco faz 3 a 0 para cima do Fortaleza.